Como sempre, Bob Furuia, o dinheiro aparece. Em algum momento aparece o dinheiro. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. O UOL fez uma reportagem no domingo, né? Domingo. Muito interessante, muito reveladora. Qual é, Bob Furuia? De acordo com o site, Reinaldo, Maria Cristina Bonner-Léo, ex-mulher de Frederic Vassef e amiga dele até hoje, é dona de uma empresa que já faturou, neste 1 ano e meio de governo Bolsonaro, em contratos com a administração federal e com estatais, 41 milhões e 600 mil reais. Essa empresa é a Global... Só um pouquinho, Bob, só um minutinho. 41 milhões e 600 mil reais, segundo a matéria do UOL. Eu fui ler o despacho do procurador junto ao TCU, 46 milhões e 100 mil. Eu até publiquei a íntegra lá no meu blog do parecer. Como sempre, o tio chato publica a íntegra do parecer. Tá lá. 46 milhões e 100 mil. Pronto, voltei? Não, ainda não. Atenção, isto em 1 ano e meio. 1 ano e meio. Todo o governo Dilma Temer, esta mesma empresa, faturou 42 milhões. Mas nós temos números mais vistosos. Ô Bob Furuia, estou sendo visto? Aqui tem um delayzinho pra nós, mas parece que sim. Sim, voltou. Aê, voltou. Aê, pronto, né? Não deu tempo. Gravata de bolinha branca. É a prova, né? Mas há números mais vistosos, vamos lá. No total, Reinaldo, esses contratos, o valor total desses contratos chega a 250 milhões de reais. É importante destacar que, apesar de antigos, você falou, né, da gestão Dilma Temer e tal, eles foram renovados pelo governo Bolsonaro com aditivos que somam 165 milhões. E outros contratos, novos contratos, foram celebrados no valor de 53 milhões de reais. Então, vejam vocês que coisa bacana, é o seguinte, então, não, esse contrato é de longe. O nome da empresa é Global Outsourcing. O Fábio Cuba, outsourcing. Sim. Também é a famosa terceirização. Só que se você chama de outsourcing, fica parecendo uma coisa mais sofisticada. Claro. Né? Aliás, esse é um dos truques, né? E é uma das grandes fontes de corrupção, não estou dizendo que seja o caso, mas aí você enxuga a máquina pública e depois você fica terceirizando tudo. E aí vem um monte de gente oferecer terceirização e isso vira uma fonte para fazer milionários. Então é melhor fazer tudo serviço público? Não, é melhor ter regra mais clara para essas coisas de outsourcing. Né? 250 milhões uma única empresa? 250 milhões de reais? Deve ser um dos maiores contratos, somando tudo da República. Isso é coisa de empreiteira, não de empresa de outsourcing. Né? E aí, tem a coisa das afinidades eletivas, ô Fábio Scoops. Sim. Né? Porque quando você vai, né, tem as afinidades eletivas, Fábio Scoops. Quais são? Fala, conta pro tio aí as afinidades. Vamos lá, então, e para Reinaldo. os nossos ouvintes e os nossos internautas e nossos internautos. Então vamos com calma. Em 2015, o então deputado Jair Bolsonaro comprou uma Land Rover preta blindada, modelo 2010, por anunciados 50 mil reais. Isso. Embora o valor de mercado à época fosse de 77 mil, realmente pagou pouco, hein? Quem vendeu? Uma empresa chamada Compu Software. Isso. Que pertencia a Maria Cristina. Maria Cristina? A mesma.
Agora ex-mulher do Vacef. Isso. O veículo foi posto à venda em abril do ano passado. Bruna, a filha, tem o mesmo sangue empreendedor da mãe, inclusive. É dona de uma outra empresa, a Dynamo Networks, que também conseguiu faturar um contrato com um órgão público, no caso o Banco Central, no valor de R$1 milhão. Isso. O enredo das afinidades, Reinaldo, não para por aí não. Paulo Emílio Catapreta, ex-advogado do miliciano Adriano Magalhães e que agora tem Fabrício Queiroz em sua carteira de clientes, é amigo de Maria Cristina e a representa em 2 de seus processos. Então, gente, tem um poema do Drummond chamado Quadrilha. Momento cultural. Você sabe, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, e assim vai. E até que um lá se casa com o J. Pinto Fernandes, que não havia entrado na história. E a quadrilha se desfaz, né? Nesse caso aqui, a gente tem um enredo mais complexo. Se o Drummond fosse escrever o poema Quadrilha deste grupo, né? Seria assim: Bolsonaro comprou um carro de Maria Cristina, que era mulher de Vacef, que era advogado de Flávio, que empregava Fabrício, que contratou Catapreta, que advogava para o miliciano Adriano, que tinha mãe e mulher lotadas no gabinete de Flávio, que tinha como advogado Vacef, que abrigava Fabrício, que é amigo de Bolsonaro. Não tem J. Pinto Fernandes ainda, hein? Até agora não tem. Não. Agora, uma hora que entra o J. Pinto Fernandes aí, né? Aí não sei, né? A dona Maria Cristina chama Maria Cristina Bonner, né? Então, né? Não sei como é que essa história pode ser desestruturada, se é que pode. Mas eu acho muito impressionante. De novo, as afinidades eletivas. Mais uma vez evoco Goethe, né? No caso da literatura, Max Weber, no caso da teoria política, na ética protestante e o espírito do capitalismo, Fábio Cuba. Momento cultural. Sobre como as afinidades eletivas, né, juntam as pessoas. Então, no poema de Drummond, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, e aí segue. Até que entra o J. Pinto Fernandes, que não tem entrado na história. No caso aqui, da quadrilha reescrita por Drummond, adaptada a esse novo caso, quadrilha aqui, bem entendido, uma quadrilha de festa junina, né? Então, assim, Bolsonaro comprou um carro de Maria Cristina, que era mulher de Vacef, que era advogado de Flávio, que empregava Fabrício, que contratou Catapreta, que advogava para o miliciano Adriano, que tinha mãe e mulher lotadas no gabinete de Flávio, que tinha como advogado Vacef, que abrigava Fabrício, que é amigo de Bolsonaro. E, obviamente, a gente deve achar tudo isso normalíssimo. Não há por que a gente achar que algo de estranho há aí. Fosse coisa do governo petista, aí a gente, claro, evidentemente, haveria um monte de gente achando que nada disso estaria muito bem. Mas como estamos falando desses moralistas insuperáveis, né, evidentemente, não. Já que a gente está nesse capítulo, vamos fechar rapidamente, novo advogado, vamos lá. O Flávio está com o novo advogado, porque o Vacef agora não é mais advogado do Flávio. Então o Vacef, que era advogado, ele dizia ser advogado até do Jair Bolsonaro, vocês lembram disso? Aí a Karina Cufa disse, não é, disse, sou. Ele deu entrevista como advogado do Bolsonaro. Deu entrevista. Ah, não, nunca foi. Agora o Flávio também disse que não é mais meu advogado. Né? Tá ficando ruim. Esse mesmo, aliás, ontem o Vacef deu uma outra entrevista, então ontem a gente colocou no ar ele dizendo, primeiro que ele também gostaria de saber onde está o Fabrício. Depois que o Fabrício está na casa dele. Diz, mas não sei quanto tempo está aqui, não sei se estava, se não estava. Pois é, mas eu ainda vou explicar. E aí ele disse que agora foi por questão humanitária. Fabrício, coitado, sem recurso, questão humanitária. Quer ouvir, Reinaldo? Tem um trechinho aqui. Tem? Tá, foi. Jamais escondi Fabrício Queiroz. Ele estar lá não é nenhum crime, nenhum ilícito, não é obstrução de justiça, não há nenhuma irregularidade. Também foi uma questão humanitária, porque é uma pessoa que está abandonada, uma pessoa sem recursos financeiros, com problemas de saúde, o local era perto. Bom, mas ele disse que não tinha brigado, mas então ele brigou.
Não tinha brigado. Ah, não, desculpa, briguei. Mas é por questão humanitária. Não, Vacef, você tem razão. Não havia mandado, deixa eu deixar claro, não havia mandado de prisão contra o Fabrício. E isto em si não é ilegalidade nenhuma. O problema não é isso, o problema é a mentira. Teve uma história, Reinaldo, também, em uma das primeiras entrevistas, em que ele disse que a casa estava em reforma, com os móveis todos do lado de fora e vazia. Pois é. Enfim, nada faz sentido. E ele fala de um jeito muito indignado. Ele é uma figura interessante, esse rapaz. Ele é de um jeito indignado. E deixando claro que o Vacef continua amigo da ex-mulher. Ele é sócio, inclusive, da ex-mulher num outro empreendimento aí. E no dia da prisão do Fabrício, ele estava na casa dela. Que responde por improbidade administrativa. Não é? Que responde a processo criminal. O Ministério Público pediu para ela 15 anos de cadeia. 15 anos e 10 meses, se não me engano. E ressarcimento de 43 milhões aos cofres públicos. Que ela está envolvida lá no escândalo Mensalão do DEM. O Ministério Público a acusa de 168 operações caracterizando corrupção ativa. Aí ela passou a empresa para o nome da filha. E nega, evidentemente, qualquer irregularidade nesse caso. Agora, que é invulgar você em 4 anos, né, movimentar, prestar serviço no valor de 42 milhões para o governo e depois, em 1 ano e meio, já ter 42 milhões com contratos que somam 250 milhões, é invulgar. É invulgar, sim. Né? Vamos falar do advogado, vamos comercial. Rapidamente, Reinaldo, o senador Flávio Bolsonaro tem um novo advogado no caso Queiroz. Sai o criminalista Frederic Vacef e entra Rodrigo Roca, que já foi advogado de Sérgio Cabral até 2018, quando o ex-governador decidiu fazer delação premiada. Roca atuará em parceria com a advogada Luciana Pires, que já defende Flávio no processo das rachadinhas. Os dois integram o grupo Bandeira de Melo, responsável pela defesa de militares em todo o Brasil. Não sei se é para ficar tranquilo, se algumas pessoas devem ficar tranquilas, enfim, Sérgio Cabral e tal. Agora, esse Sérgio Cabral que decidiu fazer delação, né? O fato é que o Vacef resolveu cair fora. Não havia nada de irregular, suponho, na defesa dele, ou havia? De fato, manter acoitado lá o Fabrício, em si, não é crime, não. O problema não está aí. Né? O problema não está aí. O buraco é muito mais embaixo, em cima, do lado, atrás, na frente, em cima, embaixo, entre. Acabei de citar John Donne. Vamos para o comercial. Às vezes você